Pensa numa estrutura de aço e concreto. Uma estrutura tão imensa que não liga só dois pedaços de terra. Ela une continentes, culturas e séculos de história. Essa é a Ponte do Bósforo, e a gente vai mergulhar na história épica dela agora. Essa é uma pergunta que Istambul se fez por milênios. De um lado, a Europa, do outro, a Ásia, e bem no meio, separando os dois, o agitadíssimo Estreito de Bósforo. A resposta para esse desafio, olha, é uma história de pura ambição e engenhosidade. Antes do aço e do concreto tornarem tudo isso possível, a ideia de ter uma passagem permanente ali era coisa de lenda, de planos super ambiciosos. Era um desejo que atravessou impérios que nasceram e que caíram. Tá, mas como esse sonho finalmente saiu do papel? Para entender essa jornada, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Uma jornada que transformou essa ponte entre mundos numa realidade de concreto e aço. A ideia de cruzar o Bósforo não é de hoje, não. O imperador Dário, lá atrás, construiu uma travessia temporária há mais de 2.500 anos. Mas a visão de uma estrutura permanente só foi tomar forma mesmo no século XX, depois de décadas e décadas de propostas e muito planejamento. E então a construção começou. É aqui que o sonho encontra a realidade, sabe? E foi preciso uma colaboração global inédita para criar o que hoje é uma verdadeira maravilha da engenharia. E olha só quem estava por trás disso, uma verdadeira seleção internacional. Engenheiros britânicos projetaram a ponte, e um consórcio de empresas turcas, inglesas e alemãs colocou a mão na massa e construiu. Foi um esforço global, inaugurado numa data super simbólica para a Turquia. Agora vamos falar um pouco de escala, para a gente ter uma noção. O comprimento total da ponte é de 1.560 metros. Isso é mais de 1,5 km de aço suspenso sobre uma das rotas de navegação mais movimentadas do planeta. Imagina a precisão que isso exigiu. E aqui está o verdadeiro coração do desafio, o vão principal, que a distância entre as duas torres tem mais de 1.000 metros. Na época isso era a tecnologia de ponta, um dos maiores vãos já construídos no mundo. Era algo impressionante. E a altura? A ponte fica a 64 metros acima da água. Essa altura toda é fundamental, claro. É para permitir que aqueles navios de carga gigantes que passam pelo Bósforo todo santo dia consigam passar por baixo sem nenhum problema. E o custo disso tudo? Bom, o valor original foi de 200 milhões de dólares. Mas trazendo para valores de hoje, a gente está falando de um investimento de mais de 1,4 bilhão de dólares. Isso mostra o quão vital esse projeto era para a Turquia. Olha que interessante essa perspectiva sobre como a engenharia evolui. Em 1973, ela era a quarta ponte suspensa mais longa do mundo. Hoje, é a 45ª. Mas isso não diminui em nada o seu legado. Muito pelo contrário, só mostra o quanto ela foi pioneira para sua época. Mas uma ponte não é só feita de números e aço, né? Ela é uma artéria viva. E para Istambul, ela se tornou a principal artéria da cidade, pulsando com um fluxo de tráfego, assim, colossal, todos os dias. Pensa nesse número, 180 mil veículos por dia. Ela é simplesmente a espinha dorsal do transporte de Istambul, o caminho diário para milhões de pessoas que vivem e trabalham entre dois continentes. E para lidar com esse trânsito todo, tem uma solução genial. A ponte tem um sistema de fluxo que muda. De manhã, a maioria das faixas vai em direção à Europa, para o pessoal ir trabalhar. À noite, o padrão inverte e o fluxo maior vai para a Ásia, na volta para casa. É uma verdadeira coreografia diária para manter a cidade andando. A tecnologia do pedágio da ponte também foi evoluindo com o tempo, claro. Começou com pagamento manual, em dinheiro, depois passou para sistemas remotos e hoje usa um sistema de adesivo super rápido. Cada passo foi uma busca por mais agilidade e eficiência. Mas a história dessa ponte vai muito além do trânsito e da engenharia. Com o tempo, ela se transformou em algo mais. Ela virou um palco para o mundo e um símbolo muito poderoso de conexão. A ponte já foi cenário de momentos inacreditáveis. A única maratona do mundo que cruza dois continentes acontece lá. Já teve partidas de tênis intercontinental, carro de Fórmula 1 fazendo manobra e até o Tiger Woods dando uma tacada da Ásia para a Europa. É muito mais que uma ponte, virou um palco global. Um momento bem mais solene na sua história foi quando ela mudou de nome, em 2016. Ela passou a se chamar Ponte dos Mártires de 15 de julho, em memória dos civis que morreram resistindo à tentativa de golpe de Estado daquele ano. Isso adicionou uma camada bem profunda de significado nacional à identidade dela.
Essa citação da época da inauguração captura perfeitamente o peso histórico dela. Ela foi vista não só como uma estrutura nova, mas como a sucessora de um feito lendário da antiguidade, conectando mundos de um jeito que não se via há milênios. Isso tudo nos leva de volta a uma pergunta final. O que uma ponte como essa conecta de verdade? É mais do que só terra. Ela conecta pessoas, economias, culturas e até épocas diferentes. É um testemunho do que a ambição e a colaboração humana podem alcançar.